Roberto, vamos voltar lá para Uberlândia, né, na 18ª Conferência da Advocacia Mineira, promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção Minas Gerais. Lucas Catapreta está por lá e com um convidado mais do que especial, não é isso, Lucas? Tudo bem, Marum? Mais uma vez, bom dia para você, para Luciana, Murilo, nosso ouvinte e espectador que nos acompanha pelo YouTube da Band Minas. Sim, estou aqui com a presença especial, vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, presente aqui neste segundo dia da conferência. Vai participar de uma mesa, se não me engano, não é, vice-governador? Bom dia. É isso, bom revê-lo. Mesa muito bom. Obrigado, Lucas. Seja bem-vindo a Uberlândia. Obrigado. Mas é uma alegria estar aqui, vou participar de uma mesa de direito empresarial daqui a pouquinho. E para mim, ter a oportunidade de estar falando com o público do direito depois de 20 anos dando aula e agora 2 anos longe da universidade, é uma alegria. Estou bem satisfeito com a oportunidade de estar aqui no evento da Ordem. E considerando ainda que é uma região que o senhor tem relações históricas, né? Morei no Triângulo muito tempo, né? Tenho uma relação com Uberlândia e com o entorno muito positiva, então fico feliz e ter uma oportunidade de discutir um pouquinho o papel da advocacia e do direito pensando no setor produtivo, né? Falo que no setor público a gente já discute muito e a judicialização de tudo é um problema que não é o nosso tema de hoje. Mas eu vou falar um pouquinho sobre direito empresarial, que acho que está na hora da gente começar a repensar também no direito o papel das empresas na nossa sociedade. Então, muita coisa interessante acontecendo no mundo para além dos problemas e das disputas políticas de STF e Congresso. Mas deixa eu aproveitar aqui a presença do senhor, o senhor falando dessas disputas que a gente sabe que acontecem, obviamente também, o senhor que já veio de uma iniciativa privada, o senhor tem uma carreira na advocacia, agora está no setor público, de que forma o senhor consegue estabelecer, vai lá, uma interface, uma ligação do que é discutido aqui, por exemplo, num espaço como esse, pensando numa aplicabilidade no setor público, que a gente sabe que tem muitas amarras, precisa às vezes de uma desburocratização, como é que o senhor enxerga isso? Ô Lucas, você sabe que eu insisto isso muito no governo desde a minha chegada. Muitas das amarras são criadas pelo imaginário dos próprios servidores públicos e daqueles que praticam o direito dentro da estrutura pública. E eu falo isso como o servidor que sou, não é uma crítica aos servidores, mas a gente foi aprendendo ao longo do tempo que a gente só pode fazer as coisas da forma como elas já eram feitas antes. Esquece de olhar para a moldura legal para ver o que a lei permite ou proíbe e fica preso no procedimento. O grave da burocracia não é existir um rito que a lei prevê, isso é importante, é segurança. Agora a gente tem que ter força criativa para além disso. Eu te dou um exemplo bobo, se você me permitir. Quando eu cheguei no governo, foi no comecinho da pandemia, nosso maior problema naquele momento era que nós não conseguíamos que os municípios comprassem máscara, touca e luva para os médicos. EPIs, Exatamente, para os hospitais. Mas nós no estado tínhamos condição de comprar, a gente tinha inclusive em sobra. E aí eu falei para o pessoal do suplemento, falei, por que a gente não compra e repassa para os municípios? Ele falou, não, a gente não pode repassar para os municípios coisa in natura. Eu falei, mas por que não? A gente repassa dinheiro. E ninguém conseguia me explicar. Eu gastei 15 dias para convencer as pessoas que a gente podia. Aí depois falaram, não, então tem que ter uma transação em dinheiro. Eu falei, tudo bem, eu dou o dinheiro para eles pagam para mim de volta, não tem problema. Mas como é que nós vamos entregar? Falou, fala para eles buscarem aqui. Não pode. Eu falei, por que não pode, gente? Não, porque nós que entregamos. Qual o problema deles irem buscar? Então, a gente isso 2 semanas na pandemia. Que é grave. Então, é a gente perceber que o direito, ele não pode ser um conformador da sociedade. Ele tem que, ao contrário, se adequar ao ambiente social. Isso na esfera privada acontece com muita facilidade. Na esfera pública a gente ainda vem lutando, mas estamos avançando muito, viu? Eu tenho muito orgulho, por exemplo, da nossa Advocacia Geral do Estado, que hoje trabalha em consensualidade, em acordo, em tentar resolver o problema de forma mais rápida. Nós temos uma mudança no nosso ITCD, por exemplo, hoje, em que o contribuinte chega lá, diz quanto ele deve, recolhe, na hora que ele pagar ele já sai com a certidão negativa. Se o Estado avaliar depois que ele tem uma dívida adicional, porque os bens não estavam bem avaliados, ele lança um boleto novo. Mas nesse meio tempo, a família de quem perdeu um ente querido já fez o seu inventário, já terminou o processo. No passado, a família tinha que esperar meses que a gente fazia avaliação antes dele ter a certidão. São pequenas alterações burocráticas que mudam a vida das pessoas. E está aqui conversando com os advogados, entendendo o que o Estado atrapalha no andamento das coisas, faz diferença. Eles que estão nessa ponta, né? Pra gente terminar, deixa eu aproveitar que o senhor está aqui, o senhor é advogado, mas está como vice-governador também. A gente está terminando esse primeiro semestre, queria um balanço do senhor desses primeiros 6 meses de governo Romeu Zema e o senhor até nessa nova função também. Eu brinco, conversando com os governadores do COSUD agora
agora na último encontro em Belo Horizonte. Eles falaram, as entregas dos 100 dias. Eu falei, gente, 100 dias, nossa, aconteceu lá em final de março para abril de 19, tá certo? Agora nós já estamos inteirando, 4 anos e 5 meses de governo. Eu acho que o que a gente tem é já uma percepção de que nós temos condição de começar a atuar sobre problemas sérios, que é especialmente no que diz respeito à infraestrutura, que nós não tivemos condição de trabalhar no primeiro governo por conta da situação financeira. Exemplo rápido, eu estive na semana passada no sul de Minas, onde há quase 2 anos uma área tinha caído numa rodovia, na 459, e a área estava interditada por quase 2 anos, ligando 2 cidades importantes no sul de Minas. Entregamos a área para concessão, em 60 dias a via foi liberada no sábado. Isso mostra o que a gente vai ter condição de fazer nesse novo mandato. Muita obra acontecendo nas rodovias, uma condição de manter os serviços públicos funcionando bem, e sem pandemia, né? Eu falo, nós passamos 3 anos do primeiro mandato em pandemia para a gente poder olhar para a saúde, sim, mas pensando nas obras dos nossos hospitais e não na correria para arranjar medicamento ou oxigênio. Então, é um governo que já começa agora a entregar muito mais para o cidadão na ponta do que a gente foi capaz de fazer no primeiro mandato, e acho que vamos continuar assistindo isso. Foco em emprego e renda e infraestrutura para garantir que o Estado continue andando. O Murilo Rocha está lá no estúdio, ele tem uma pergunta para o senhor, claro. Ele está sem retorno, então eu vou repassar ao senhor. Oi, Murilo. Ô Lucas, primeiramente agradecer ao vice-governador Matheus Simões, fala que ele pode aparecer no nosso estúdio aqui em Belo Horizonte também, ele anda sumido, nós estamos convidando ele para aparecer aqui. Verdade. E segundo, é o seguinte, queria aproveitar a presença dele, que é um advogado, mas também é um político, como que ele vê a indicação de Cristiano Zanin, ex-advogado do presidente Lula, para a vaga no STF, se ele vê algum problema nessa indicação, se ele acha que está tudo conforme a legislação, queria uma opinião dele. Antes da pergunta do Murilo, ele comentando que o senhor está sumido do nosso estúdio lá em BH. Fica o convite. Tô devendo um café lá. Tá devendo uma visita lá à Band Minas. E ele pergunta o seguinte: a gente viu recentemente o advogado Cristiano Zanin sendo indicado pelo presidente Lula para a vaga em aberto no Supremo Tribunal Federal. E ele pergunta a opinião do senhor enquanto advogado e sabendo que, claro, passa também por uma indicação político-pessoal do presidente Lula. É natural que os presidentes indiquem advogados que sejam ligados a eles historicamente. É claro que gera desconfortos, especialmente porque foi o advogado que tratou do processo criminal do presidente. Eu não me lembro de uma experiência no passado em que o presidente tenha escolhido indicar um advogado pessoal seu para uma vaga no Supremo. Nós temos normalmente a escolha pela referência técnica, ainda que do ciclo direto do presidente da República. Às vezes advogado geral, né? O advogado geral, mas que tem uma estrutura de construção de serviços públicos. Sim, e não privados. Então acho que isso gera um incômodo. Obviamente, na minha concepção, se confirmado o ministro Zanin, vai estar impedido de atuar em todos os processos que dizem respeito ao presidente ou à sua administração. E acho que ele tem o direito constitucional de indicar, a mim só cabe refletir se esse é o caminho que o Brasil quer seguir efetivamente. O senhor vê essa qualidade técnica nele, aquilo que se fala do notório saber? Eu não tenho dúvida nenhuma que ele preenche os requisitos técnicos para estar lá. A dúvida está no campo do compromisso ético de isenção. E aí não faço nenhum julgamento sobre o advogado Zanin, mas sobre a impressão que passa de eu ter um advogado privado meu julgando causas que de alguma forma dizem respeito direto ou indiretamente aos meus interesses. Então, por isso, desde que o advogado se transformando em ministro mantenha-se fora de qualquer julgamento que diga respeito à pessoa do presidente ou aos seus atos diretamente, isso vai estar preservado e tecnicamente eu volto a dizer, eu não tenho dúvida sobre ele. O meu incômodo é da mensagem que a gente passa sobre como é que esses cargos são preenchidos. Bom, agradecendo demais aqui a presença do vice-governador Matheus Simões, ele tem compromisso aqui ainda na conferência da OAB, participa logo mais de uma mesa, por isso, muito obrigado pelo tempo do senhor e o esperamos lá em BH. Agradeço, um abraço a todos que estão nos acompanhando e um abraço ao Murilo no estúdio. Murilo, então um abraço dado, voltem com vocês, com o Marum e com a Lu. Valeu, Lucas.